da constelação para a gente poder deixar gravado para quem vier assistir depois, mais tarde. Então, a constelação familiar ela é uma metodologia terapêutica que foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger há mais de 40 anos atrás. E, basicamente, Bert Hellinger trouxe para a gente que nós trazemos no nosso DNA não só as características físicas dos nossos pais, avós, bisavós, mas nós também trazemos muitos padrões de comportamentos, padrões de condutas, crenças limitantes, e muitas vezes repetimos exatamente sofrimentos que aconteceram lá no passado, mesmo que a gente hoje não saiba dessas histórias, né? Então, como que a gente consegue repetir um padrão de sofrimento sem conhecer, né, essas histórias que aconteceram lá no passado? Então, nós temos o nosso consciente, né, que é a nossa parte da mente que analisa, que toma decisões, que julga, né? E nós temos também a parte da mente subconsciente, que é onde ficam registrados a maior parte dos acontecimentos que aconteceram na nossa vida, desde lá da nossa primeira existência até os dias de hoje, tudo vai ficando gravado no nosso subconsciente, que é a maior parte da nossa mente. E nós também temos o inconsciente familiar, né? O que é o inconsciente? É como se fosse um campo, né? Um arquivo, um campo de energia, que ele tem energia e informação de todos os acontecimentos que vem lá de trás até os dias de hoje. Então, cada acontecimento, cada descendente que vai nascendo, cada situação vai sendo registrado nesse campo, né? Nesse campo energético que é onde ficam essas informações. E esse inconsciente familiar está completamente conectado com a nossa mente subconsciente. Então, é daí que a gente tem acesso, né, a essas informações. Então, para que a gente consiga entender um pouquinho a visão sistêmica, né, esse trabalho da constelação familiar sistêmica, nós somos todos conectados, né? Nossa família é uma grande conexão, todos estão numa mesma conexão energética. E quando acontece alguma situação, todo o sistema ele acaba recebendo, né? Ele recebe aí essa energia, né? Do que aconteceu lá na nossa família. Então, para que haja uma ordem, né? Para que haja uma organização na nossa família, existem algumas leis, né? Que são chamadas de leis sistêmicas, para que haja uma organização, que é a lei do pertencimento, é a lei da hierarquia, e a lei do equilíbrio entre dar e receber, né? Então, são essas leis que regem o sistema familiar. Oi, pessoal entrando. Boa noite, Bel. Boa noite, Bruna. Edmir. Fotógrafa Dani Dias. Boa noite. Gratidão por vocês estarem aqui. Então, retomando lá, né? Então, a gente tem aí essas leis sistêmicas, que são as leis que trazem, né, harmonia e organização para dentro do sistema familiar. E toda vez que essas leis elas são descumpridas, elas acabam trazendo um desequilíbrio dentro da família, né? Então, essa é a base da constelação familiar. Então, falando do relacionamento amoroso em si, né? Por que tantos desafios, né, nos relacionamentos amorosos a gente enfrenta hoje? Então, primeiramente, para a gente conseguir entender, né? Para a gente conseguir dimensionar e olhar de uma forma sistêmica. Quando tem um relacionamento, né, quando duas pessoas se unem, é a união de dois sistemas, né? Dois sistemas familiares estão se unindo para que haja aí, né, um relacionamento amoroso e, quem sabe, gerar um novo sistema, né? Se gera um novo sistema quando tem uma gestação e tem um filho desse relacionamento, ele gera um novo sistema. Mas todo relacionamento ele é a união, então, de dois sistemas, né? E o nosso sistema, como que ele é, né? Como que é formado esse nosso sistema? Então, vou ler aqui para vocês um texto que só para a gente poder dimensionar, né? Porque a gente nunca parou para olhar e pensar dessa forma. Então, cada um de nós tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 octavós, 512 aneavós, 1024 dectavós. São 2.048 pessoas, né? São 11 gerações. Não, são 11 gerações, 4.094 pessoas, cerca de 300 anos antes de nós nascermos, né? Então, olha aí.
11 gerações, 4.094 pessoas, 300 anos antes de nós. Então, isso é a união de 2 sistemas. Então, imagina dentro de um relacionamento amoroso, quantas coisas, né, cada um de nós traz dentro de nós, né, sendo que nós somos o resultado aí do nosso sistema familiar, que a gente traz energeticamente, a gente traz no nosso DNA diversos acontecimentos, né, e padrões que vêm desse sistema. Então, só para a gente poder dimensionar. Então, é muita gente, né? É muita coisa, uma união de muitos acontecimentos e muitas vidas, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dos padrões, né? Dos padrões do relacionamento, o que dentro de um sistema familiar que pode atrapalhar um relacionamento amoroso, né? Então, primeiramente, né, o padrão dos relacionamentos amorosos dos nossos pais, né? Tudo que eu tô falando para vocês, ele está sempre voltado para o nosso inconsciente, tá? E também não é uma regra. Tem pessoas que vivem, né, algumas situações dentro da família, mas eles conseguem sair daquela família e seguir um padrão diferente. Então, não é que seja uma regra. Mas, analisando algumas situações, a gente entende que pode ser uma explicação de alguma situação que a gente possa passar, ou que a gente conheça alguém que passa, com relação aos desafios no relacionamento amoroso. Então, os padrões dos relacionamentos amorosos dos nossos pais. Isso é algo muito comum dentro da constelação familiar. Então, a gente nasce, né, dentro de um sistema, de uma família. Por vezes, se dentro do relacionamento dos nossos pais, por exemplo, os pais se separam, né, a mãe fica com a criança e às vezes ela ouve a mãe falando, né, falando dos sofrimentos, da mãe falando do pai, da mãe reclamando, né, do casamento. Então, o que acontece? Tudo isso vai fazendo com que a criança, lá, desde que ela nasceu até mais ou menos os 7 anos, que é quando a gente forma a nossa personalidade, e nós vamos armazenando tudo aquilo que a gente ouve, que a gente vê, que a gente passa, né, dentro do nosso ambiente, dentro do nosso sistema familiar. Então, nós vamos criando padrões. Então, às vezes, aquilo que você ouve, que a sua mãe disse, né, ou que você vê dentro do relacionamento, isso você pode levar como padrão de relacionamento amoroso lá para o seu adulto, né, lá para a sua fase adulta. Então, relacionamentos abusivos, né, então, por exemplo, a pessoa vê o pai e a mãe sempre se agredindo, vê o pai e a mãe discutindo, então ele acaba trazendo, né, esse padrão para a família dele, padrão para quando ele vai para a fase adulta, ele acaba trazendo esse padrão familiar, tá? Então, o que acontece? O padrão feminino, né? Então, a gente também tem muita fidelidade à ancestralidade feminina. Então, vamos supor, algo que acontece muito também. Então, as mulheres da minha família não foram felizes no casamento. Então, a minha mãe não foi feliz com meu pai, minha avó não foi feliz com o meu avô, né? As mulheres da minha família, elas não são felizes dentro do relacionamento amoroso. E o que acontece? Eu não me sinto no direito de ser feliz no relacionamento amoroso. Por quê? Porque as mulheres da minha família sofreram, então eu preciso sofrer, né? Isso é um padrão que é inconsciente. Então, por vezes, você, mesmo que você até tenha, né, conheça uma pessoa que vai trazer para você um relacionamento amoroso positivo, com prosperidade, com, né, um relacionamento amoroso equilibrado, você acaba não ficando dentro daquele relacionamento amoroso por conta dessa fidelidade às mulheres da sua família. Então, é uma coisa também que acontece muito, né? Pode vir a ser algo que atrapalhe na sua vida adulta. Uma outra situação também que acontece muito, né, no campo masculino, o padrão negativo dos ancestrais masculinos, né? Então, o homem, ele também, como a mulher tem a ancestralidade feminina, também tem aí uma fidelidade na ancestralidade masculina. Então, é uma coisa também que acontece muito. Então, por exemplo, todos os homens da família, eles traem. Todos os homens da família, eles são mais rudes, né? São aquelas pessoas que têm uma mente que não gosta que a mulher trabalhe, por exemplo, não quer que a mulher estude, quer que a mulher fique em casa cuidando dos filhos. Então, isso veio lá, o avô, o bisavô, o pai recebeu esse padrão e ele também acaba, às vezes, recebendo esse padrão, né? Então, para ele acaba sendo desafiador mudar isso tudo dentro dele. Então, por mais que ele queira, às vezes também muitas vezes é inconsciente, ele nem consegue se dar conta disso, mas ele acaba repetindo, né?
A infidelidade também é um padrão que os homens seguem também dentro do sistema familiar. Então, os homens que eles são, traem, né, as mulheres, então às vezes ele nem entende o porquê que ele faz isso, né? Às vezes ele ama a mulher, ele acaba fazendo as coisas e se arrependendo ali naquele momento mesmo que ele tá falando, que ele tá fazendo, mas aí ele não entende o porquê, né? Então isso também pode ser uma fidelidade ao sistema familiar. Então todos os homens da minha família traem, eu também preciso trair. Então isso não é consciente, tá, gente? É inconsciente, a pessoa ela não se dá conta disso, né? Ela não tem consciência disso. Então é um padrão que realmente a pessoa pode vir a seguir dentro do sistema familiar, né? Então os padrões femininos, então por exemplo, as mulheres, né? Mulheres que têm repetição em trazer relacionamento amoroso agressivo, né? Então, mulheres que sofrem agressão no relacionamento amoroso também, por vezes, podem estar sendo fiéis a esse padrão das ancestralidades, né? Das mulheres da ancestralidade, né? Às vezes a mãe também passou por essa situação, a avó também passou por essa situação, e aí ela também, às vezes, acaba vindo e repetindo esse padrão. E às vezes ela não consegue sair, né? Ela tem vontade, ela quer sair desse relacionamento, sai de um relacionamento e às vezes acaba vendo um outro que é do mesmo jeito, né? Isso também é uma coisa que é muito comum dentro dessas repetições, tá? E aí também, dentro, né, do sistema, né, o que pode atrapalhar no nosso relacionamento amoroso, a gente também tem o equilíbrio entre o dar e receber, né? Isso também é uma das leis sistêmicas que dizem que todo relacionamento amoroso tem que ter um equilíbrio. Ninguém deve dar mais do que tem e ninguém deve receber mais do que precisa. E também precisa ter um equilíbrio, né? Um faz um pouquinho, o outro faz também. E isso vai havendo aí, né, uma leveza dentro do relacionamento amoroso. Só que por vezes, um dos companheiros acaba fazendo demais, fazendo. E aí a balança ela fica muito desigual, né? E geralmente aquela pessoa que recebe demais, ele tende a ir embora, né? Por quê? Porque ele dentro do relacionamento amoroso, ele está como um devedor. Ele sabe dentro dele que ele não tem como devolver tudo aquilo que ele recebeu. Então, às vezes, ele acaba tendo aí esse impulso de ir embora, né? De não ficar dentro do relacionamento amoroso, né? E acaba saindo como um ingrato porque ele recebeu demais. Então, realmente, isso é uma coisa que a gente sempre tem que olhar, né? Se nós não estamos fazendo demais dentro do relacionamento, né? Estamos dando demais dentro do relacionamento amoroso, né? Então, às vezes, não é nem porque o outro pede, né? Mas, às vezes, porque a gente mesmo tem esse ímpeto, né? De fazer, né? E a gente também, uma coisa que acontece muito, que é bem comum, são as trocas de papéis, tá? Então, dentro de um sistema, todo mundo tem o seu lugar. O pai, a mãe, os filhos, né? Cada pessoa tem o seu lugarzinho dentro do sistema familiar. E às vezes acontece algumas trocas, né? Então, o que acontece, né? Quais são as trocas que podem ocorrer dentro do sistema familiar? Uma coisa muito comum é a troca do masculino com o feminino, né? Hoje nós temos, por exemplo, um modelo diferente de família, né? Então, geralmente a mulher também vai trabalhar fora, vai trabalhar fora. Às vezes o homem fica em casa e cuida da casa e cuida dos filhos. Então, às vezes, inconscientemente, há uma troca, né? Dentro desse campo, a mulher vai para o campo do masculino e o homem ele vai para o campo do feminino. E aí os dois perdem a força, né? Porque nós só temos a força, temos equilíbrio quando nós estamos no nosso lugar dentro do sistema familiar. Então isso acaba enfraquecendo o homem, né? Enfraquecendo a mulher, e o relacionamento ele acaba ficando em desarmonia, né? Porque a mulher ela acaba perdendo, né? Aquela conexão, aquela energia feminina da maternidade, e o homem também acaba perdendo a força, né? A força masculina dentro do sistema. Então, isso é uma coisa que acontece muito também. E também filhos no lugar dos pais, né? Isso é algo também muito comum dentro da constelação familiar. Então, o que acontece? Às vezes, essa troca acontece quando por exemplo, né? A mulher, ela fica muito, né? Assim, ela fica energeticamente, assim, muito
muito conectada, né, com a maternidade. E aí, o que acontece? Ela acaba colocando o filho no lugar do companheiro, né? Então, ela fala que o filho é a vida dela, que o filho é companheiro dela, que o filho é o homem da vida dela. E aí, o que acontece? O filho, quando ele vai ouvindo isso, inconscientemente, ele vai lá para o lugar do pai, né? E fica no lugar do pai e a mãe como se fosse uma companheira do filho, né? E isso acaba trazendo um grande desequilíbrio dentro do casamento, né? Do relacionamento amoroso. Eu trabalho muito isso é uma coisa muito comum mesmo. Para a criança, isso é um grande peso, né? Ou se o filho já é adulto também. Acaba trazendo um grande peso energético para o filho. Por quê? Porque quando a gente está no nosso campo da infância, né, o filho, a criança, ele tem um campo mais sutil do que o campo do pai. O campo do pai, ele é um campo de mais responsabilidade. Energeticamente, ele é um campo mais denso, né? Ele precisa ser uma coisa mais forte para que ele possa cuidar dos filhos. Então, quando o filho vai para o lugar do pai, ele perde a força, né? E aí o pai vai para o lugar do filho e automaticamente o relacionamento amoroso também acaba tendo um desequilíbrio, né? Com relação ao relacionamento mesmo de casal. E aí isso também é algo que acontece muito. Ou também quando os pais se separam, né? Então, por vezes os pais se separam, ou quando do casal falece, né? Dos companheiros ficam viúvos, tende realmente, às vezes, a ficar no lugar do filho. Então, às vezes, quando a gente vai fazer uma constelação familiar para trabalhar, às vezes a filha tá com o pai, ou o filho tá com a mãe, né? A filha tá com a mãe, é como se fosse um casal dentro do sistema, né? E isso acaba trazendo aí essa perca dessa força, né? A pessoa, ela perde a força dela. E aí ela acaba também tendo algumas outras desarmonias dentro do sistema, né? E aí também outra coisa que acontece dentro do relacionamento amoroso, por exemplo, isso acontece mais com a mulher, tá? Acredito que pela maternidade acaba sendo algo mais comum. Por exemplo, quando uma mulher, ela começa a tratar o esposo como um filho, né? Então, começa, às vezes, até verbalizar, né? Às vezes tem alguns casais que falam, né? Tipo, o casal chama a mãe, a esposa chama o marido de pai e, e o esposo chama a mulher de mãe, né? Então, alguns casais fazem carinhosamente, lógico, sem porque não tem, né? Não tem esse conhecimento, então acaba acontecendo isso. Então, acaba também tendo essa troca dentro do sistema familiar, né? Ele vai para o lugar do pai ou vai para o lugar da mãe dentro do relacionamento. Isso acaba trazendo realmente uma desarmonia aí dentro do relacionamento amoroso, tá? E aí uma outra coisa também que algumas outras situações também que acontecem. Então, por exemplo, a gente tem uma das leis sistêmicas que é a hierarquia, né? Tudo que vem primeiro tem precedência que veio depois. E às vezes, o que acontece? É algo muito comum hoje de pessoas terem um relacionamento, né, que não dão certo e partem para um novo relacionamento. E às vezes o relacionamento que vem depois, ele acaba não aceitando o primeiro relacionamento, né? Não aceita a primeira esposa, não aceita os filhos, ou o contrário, né? Não aceita o primeiro esposo, não aceita os filhos. E isso acaba trazendo uma grande desarmonia dentro do relacionamento amoroso, porque dentro das leis sistêmicas, é preciso ter essa hierarquia e sempre ter esse respeito e reverência para aquilo que veio primeiro, né, na história do parceiro, do companheiro. E aí também entra dentro da lei do pertencimento, né, que ninguém deve ser excluído. Não se permite, né, não se deve existir exclusões dentro do sistema familiar. E quando você não aceita, né, a história do seu companheiro, quando você não aceita a família, não aceita os filhos que vieram antes de você, ou o contrário, né, o homem não aceita os filhos da companheira, né, o primeiro relacionamento da companheira, e isso também acaba trazendo essa desarmonia por conta que não tem como a gente excluir algo que está dentro de nós, né, que faz parte da nossa vida. Então, toda vez que eu quero que alguém exclua algo que está dentro dela, eu vou trazer uma desarmonia, um desequilíbrio dentro dela, né? Então, realmente, para que a gente consiga ter essa harmonia, é preciso que a gente possa aceitar, né, tudo que veio antes da gente, sempre com essa reverência e com esse respeito, né? Então, a lei do pertencimento, ela nos traz que dentro desse sistema ninguém pode ser excluído. E então, para a gente poder entender
com relação a essas leis sistêmicas dentro do relacionamento amoroso, tá? E aí eu tenho aqui algumas dúvidas, né, que o pessoal foi enviando, né, durante a semana. A primeira dúvida que veio foi a seguinte: eu não consigo encontrar um relacionamento que queira algo sério, né? O que pode acontecer, o que pode estar trazendo isso dentro do meu sistema familiar, né? Então, são duas coisas, né, que pode acontecer. Uma coisa que é muito comum são as crenças, né? As crenças que nós trazemos do nosso sistema familiar. Então, por vezes, a mãe, né? A mãe passou por alguma situação dentro do casamento, junto com o pai, e a mãe verbaliza muito isso, né? A mãe perdeu a fé, né? No relacionamento, no amor, nos homens, e às vezes ela acaba repetindo muito isso, né? Que homem não presta, que homem não quer nada sério. Então, às vezes, a criança ela vai ouvindo isso, né? Ela cresce ouvindo isso, e aí o que acontece? Ela acaba acreditando nisso, né? Inconscientemente, ela implanta uma crença lá no subconsciente, e tudo aquilo que a gente acredita, o universo ele traz pra gente, né? Ele não discute se aquilo que a gente acredita é certo ou é errado, se é bom ou ruim para nós, mas tudo aquilo que você acredita, você vive aquela realidade. Então, se você implantou uma crença, né, de que homem não quer nada sério, então você acaba atraindo sempre homens do mesmo padrão. Então, é sempre importante, quando a gente for fazer essa análise na nossa vida amorosa, sempre olhar para trás. Qual foram os padrões das pessoas que eu atraí no relacionamento amoroso, né? Se você é homem ou se você é mulher, sempre olhar para trás e olhar os padrões, né? Se são parecidos, se você está sempre atraindo as pessoas com as mesmas, com os mesmos comportamentos, né? Com os mesmos hábitos. Então, pode acontecer de você ter uma crença e você está trazendo essa crença lá do seu sistema, né? Principalmente lá da sua infância. Então, você ouve aquilo, né, da sua mãe, das mulheres, da família, e você acaba trazendo essa crença para a sua vida, né? Então, você não consegue atrair pessoas que possam te tratar bem, né, que possam querer um relacionamento sério por conta dessas questões de crenças também. Então, isso pode ser algo que seria bom olhar, né? Uma outra situação que veio também, né? Conheço pessoas especiais, mas quando parece que tudo vai para um novo patamar, eles vão embora, né? Então, a pessoa, ela passou essa mensagem, né? Falando que, então, ela conhece pessoas, né? A princípio, parece que tudo vai dar certo, pessoas amorosas. Então, quando parece que vai para um relacionamento mais sério, essas pessoas vão embora. Então, uma coisa que acontece muito, né? Aquilo que eu falei, não é regra, né? Mas é algo que acontece muito. Todo mundo dentro de um sistema familiar que é solteiro, ele tem um lugar vazio, né? Como se fosse um campo ali vazio para que seja ocupado um novo companheiro ou companheira. Então, por vezes, esse campo ele já está ocupado por alguém da família, né? Então, por exemplo, algo que acontece, né? Eu fiz uma constelação há umas 2 semanas atrás e aconteceu isso, né? A pessoa, ela quis trabalhar o relacionamento com o filho, e quando a gente fez a leitura da constelação familiar, o filho dela estava como companheiro dela. É criança, mas ele estava ali do lado dela, né? Então, o que acontece? Desde a separação, essa pessoa, ela não conhece ninguém, ela não tem um novo relacionamento, né? Há mais de 15 anos que a pessoa, ela não se relaciona, não tem um relacionamento sério, né? Então, o que acontece? Teve a separação lá do casamento e o filho ficou no lugar do pai. Então, chegam pessoas, mas não ficam, às vezes nem chegam, né? Por conta desse lugar já está ocupado por alguém. Por vezes, não é o filho, mas às vezes, por exemplo, os pais se separaram quando você era criança. E aí, seu pai foi embora e você ficou com a sua mãe. Então, tende muito a acontecer isso, né? De quando a gente fazia a constelação familiar, do lado, nesse campo que era para estar vazio, está a mãe, né? Ou a mãe faleceu, né? E você ficou com o pai. Então, quando vai fazer a constelação familiar e na hora que a gente vai fazer esse movimento para ver a ordem, onde cada um está dentro do sistema familiar, está o pai do lado,
né? Então tá a filha com o pai. Então isso acontece muito, né? Eu acredito que uma das maiores razões das pessoas que não conseguem ter um relacionamento amoroso, né? Não conseguem, as pessoas não chegam, ou as pessoas que chegam não ficam. Então provavelmente tem que olhar para esse campo, né? Com quem que você tá? Com quem que você está conectado, né? O seu lugar para o relacionamento amoroso está disponível, né? O que está acontecendo? Então é algo que a gente também consegue olhar na constelação familiar e poder colocar cada um no seu lugar, né? Para que você consiga ter ali estar disponível, né? Para um novo relacionamento amoroso. Então, essa é algo que acontece muito também e que a gente consegue sempre analisar isso na constelação familiar. Aí tem aqui uma outra dúvida, né? Sofri em alguns relacionamentos e hoje não consigo mais confiar. Toda vez que alguém se aproxima, sinto que vou sofrer novamente, né? Então, isso é uma coisa muito comum, né? Que a pessoa também, ela acaba, né, passando por algumas situações e acaba gerando um trauma, né? Um trauma no relacionamento amoroso. Mas assim, o que a gente sempre, a consciência que a gente sempre busca, né, dentro da constelação familiar é entender que não existe, né, não existe injustiça, não existe vítima, né, tudo é aprendizado, né, tudo é atração. Por que eu atraí essa situação? Né? Qual a frequência que eu estou, por que eu estou atraindo essas situações na minha vida? Então, se você tem ali uma recorrência, né, de estar atraindo, de sofrer, né, no relacionamento amoroso, e às vezes você dá uma nova chance e sofre de novo, né, e você acaba bloqueando esse relacionamento. Então, só que aquilo tudo que a gente tem medo, a gente atrai, né? Então, é muito importante a gente poder trabalhar esses relacionamentos anteriores para que a gente possa se permitir, né, novamente. Então, quando a gente faz um trabalho com a constelação familiar, então a pessoa ela vem trabalhar o campo do relacionamento amoroso, né? O que eu costumo fazer? Então eu vou trazer todas as pessoas que o cliente já se relacionou. Então vamos supor que a pessoa já se relacionou teve 6 relacionamentos na vida dela, né? Que não foram pra frente, não fluíram. Então eu vou trazer ali esses 6 relacionamentos pra gente poder ver energeticamente o que ficou. Né? O que tem ainda? Porque às vezes pra pessoa ela terminou, tá tudo certo, mas às vezes aquele companheiro ou companheira que ficou lá ainda tem alguma coisa, ainda tem mágoa, né? Ainda tem algum sentimento, ainda se sente injustiçado. Então tudo isso que ficou lá no passado fica reverberando dentro do campo do relacionamento amoroso. Então é muito importante olhar para os relacionamentos anteriores para que possa fechar os ciclos na gratidão, né? Uma das maiores consciências dentro da constelação familiar é essa, né? Poder olhar para o passado com gratidão, né? Dizer um sim, porque tudo foi como tinha que ser, né? Como não existe sofrimento, não existe vítimas, né? Não existe injustiças, tudo é aprendizado. Por algum motivo você trouxe aquela situação para você, por mais desafiadora que foi. Então é preciso trabalhar dentro de você essa questão, por que eu atraí essa situação? Era o que eu tinha para dar naquele momento, era a consciência que eu tinha, então agora eu preciso olhar para aquele passado com essa gratidão, porque a pessoa que eu sou hoje é graças a tudo que eu já vivi, né? Nós somos a soma de tudo aquilo que a gente viveu. Então é sempre preciso, para que haja prosperidade, seja na vida amorosa, na vida financeira, na vida profissional, tudo é preciso sempre olhar para trás com essa gratidão. Se você tem qualquer questão lá de um relacionamento que passou, você tem raiva, você não perdoa, você tá sempre falando, né? Então você tá conectada ainda, né? Eu já ouvi falar que o ódio conecta mais do que o amor, né? Então, energeticamente, você tem ali um cordãozinho ligado naquela pessoa lá de trás, né? E às vezes pra você tá tudo bem, mas aquela pessoa ainda tem ali alguma mágoa de você. Então, ela também continua energeticamente influenciando no seu campo. Então, a gente sempre vai trazer esses relacionamentos anteriores para poder olhar, para poder trabalhar as emoções negativas que ficaram, para poder seguir em frente, né? Então, é um trabalho que a gente consegue harmonizar todos os relacionamentos anteriores para que a gente possa olhar para frente, estar disponível, né? Mas estar com um campo mais livre, né? Com um campo mais harmônico para poder atrair. Porque tudo aquilo que reverbera no nosso campo de frequência, o nosso campo de frequência ele é magnético. Então, tudo que a gente vibra, a gente atrai. Então, o que você está vibrando, né? Eu tô atraindo pessoas
com certos comportamentos. Então, provavelmente você esteja vibrando nessa mesma frequência. Então, precisa entender qual a frequência que você está vibrando para que você possa atrair pessoas, né, que sejam melhores para você. Então, você precisa elevar a sua frequência. Então, é muito importante olhar para dentro, né, olhar para si, para entender qual que é a frequência que você está vibrando hoje. E aí tem uma outra dúvida que veio aqui também. Então, tem uma dúvida que veio assim. Estou em um relacionamento e que meu parceiro é infiel. É um homem mulherengo, sinto que ele me ama, mas ele não me assume. E eu não consigo terminar e seguir em frente, né? E é muito forte em mim. Né? Então, olha aí, são 2 padrões, né? O que pode acontecer aqui? Eu conversei com essa pessoa, né? Essa pessoa também, ela me disse que a mãe sofreu muito, né, com traição. Quando ela era jovem, criança, ela lembra que a mãe também sofreu muito com traição, o pai, né? E aí pode acontecer que dentro desse relacionamento, olha aí, os dois se atraíram, né? Ele provavelmente possa estar seguindo os padrões lá dos homens da família dele. Então, ele é uma pessoa que não consegue, ele trai, não consegue, ele é mulherengo, ele não consegue sair dessa frequência. Ele ama, mas ele continua nessa frequência, né, de estar aí sendo infiel. E ela tem o padrão de atrair homens que traem, né? Então, são 2 padrões que se atraem, né? A pessoa precisa ser traída e ele precisa trair, né? Inconscientemente, tá, gente? Tudo que eu falo aqui é inconsciente. A pessoa ela não tem noção disso, né? Eu vou ser traída porque eu quero ser fiel ao meu sistema familiar. Não, isso é muito forte, né? É uma força dentro de nós que, por mais que o nosso consciente entenda que aquilo não é o correto, que aquilo não é o melhor para mim, mas eu não consigo, é muito forte, né? Então, são 2 padrões que se atraem, né? Ela provavelmente esteja sendo fiel à mãe. Minha mãe sofreu, minha mãe não foi feliz, a minha mãe foi traída, então eu não posso ser feliz. Eu também não posso ter um relacionamento que seja fiel, porque eu vou estar sendo ingrata, eu vou estar sendo diferente da minha mãe, das mulheres do meu sistema. Então, ela vem e repete esse padrão, e ele também. Então, é algo que a constelação poderia trabalhar, né? Fazendo uma constelação do relacionamento amoroso, para olhar no relacionamento amoroso quais são esses padrões, né, de repetição de um e do outro, né, para que haja essa harmonia, porque pode se entregar, né? Eu posso entregar esses padrões para meus ancestrais dentro de uma constelação familiar e seguir levando deles somente aquilo que foi bom, né? Somente a força, a determinação, né? Porque tiveram vários comportamentos e padrões negativos, mas também tiveram muitas coisas boas, né? Então, a gente também pode levar. Então, é um amor cego, né, que Bert Hellinger chamava. Então, a gente não precisa seguir o sofrimento, né? A gente pode mudar esses padrões aí. Então, a constelação, ela tá aqui para poder mudar, né? Trazer um outro olhar, trazer uma outra consciência para cada um de nós, né? E aí, então, veio essa pergunta também. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Essa foi a última pergunta mesmo. Então, é isso, né, que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida que estão aí na live, quiser perguntar alguma coisa também, né, eu posso falar para vocês, ou dentro da visão sistêmica, o que é importante, né, o que pode ser uma explicação, porque, né, nada é uma regra, tá? Pode acontecer que seja isso, pode ser que também seja alguma outra coisa. Mas, geralmente, eu trouxe aquilo que é mais comum dentro dos atendimentos, né? Então, eu quero falar um pouquinho para vocês de um trabalho, né? Que é um trabalho que chama Campanha Saúde Emocional, onde eu uso, né, a constelação familiar e a hipnose transpessoal, né? Então, é a união de 2 trabalhos, né? De 2 ferramentas terapêuticas que tem um movimento muito positivo, né? Por quê? A constelação familiar, quando a gente faz esse trabalho, a gente consegue buscar lá no passado. Então, a gente consegue iniciar desde lá do relacionamento dos seus pais. E, às vezes, o relacionamento dos pais não estão em harmonia. Às vezes, a gente precisa voltar os pais lá na infância deles
para trabalhar aquilo que eles trouxeram na infância deles e que refletiram dentro do relacionamento dos dois. E aí, dali, a gente consegue começar a trabalhar. Aí, vai trabalhar você, criança, com os seus pais, para que você entregue esses padrões para eles, né? E depois a gente faça a reconexão com o adulto, né? Com o seu eu adulto, junto com o seu eu criança, para fazer esse acolhimento depois dessa entrega de padrões. E ali dentro da constelação familiar, olhar, né, para as questões, para as emoções que atrapalham você dentro do relacionamento amoroso, né? Então, quando a gente faz a constelação familiar e trabalha tudo aquilo que é sistêmico, que é padrão, que é dos seus ancestrais, fica aquilo que é seu, né? Por quê? Porque você tem dentro da sua mente subconsciente também muitos acontecimentos que também trouxeram para você crenças, né? Ou trouxeram para você insegurança, medo, né? E a gente consegue, na hipnose, trabalhar as questões que sejam referente a você, né? A sua vivência, aquilo que você traz na sua mente subconsciente. Então, a hipnose transpessoal, ela utiliza a ferramenta da hipnose regressiva, né? Para poder buscar as origens, né? Ir lá na origem, na causa daquilo que está causando, né? Hoje, de repente, a insegurança, eu sofro de carência afetiva, né? Então, quando eu tenho um relacionamento amoroso, eu sofro demais, eu tenho insegurança, né? A pessoa, se ela demora para chegar, eu fico já achando que a pessoa tá fazendo uma coisa errada. Então, tem alguns padrões que você percebe que depois que você trabalha o sistêmico, né? E fica aquilo que é seu, é algo que você também pode trabalhar na hipnose transpessoal, né? Então, é um trabalho onde eu uni essas duas ferramentas, fazendo uma constelação familiar, uma semana depois fazendo, né, a hipnose transpessoal, para trabalhar ainda algum padrão, alguma emoção que você perceba que ainda tenha ficado, né? E é um trabalho que tem um resultado muito positivo. E aí, se você tiver alguma dúvida, né, quiser saber mais, pode me chamar, né, na bio do Instagram tem lá o meu WhatsApp, pode me mandar o WhatsApp, fico à sua disposição para a gente conversar. Se você quiser trazer um pouquinho da sua história, né? Embora são muitos exemplos que a gente tem, é que a gente tem pouco tempo aqui na live, né? Então eu trouxe geralmente alguns casos que são mais comuns dentro da constelação familiar, para que de repente, né, um olhar que você tenha, né, nossa, realmente eu acredito que eu possa estar vivendo essa situação. Eu vou olhar lá para trás e vejo que realmente eu tô seguindo o padrão dos meus pais. Nossa, né, eu moro com a minha mãe, então provavelmente minha mãe possa estar no lugar, né, ocupando o lugar que seria de um relacionamento, né, e eu não consigo atrair um relacionamento para mim, né. Você é casada, então às vezes dentro do seu relacionamento você tá com dificuldade de aceitar algumas coisas, né, do seu companheiro ou da sua companheira, né, a família, às vezes filhos que vieram antes, né, tudo isso pode ser trabalhado dentro da constelação familiar. Então, ela é uma metodologia que ela tem um resultado muito, muito positivo, né. E hoje eu falo para vocês, né, não sei se vocês já sabem, mas a constelação familiar, ela é utilizada até na justiça familiar, né. Tem o juiz, que é o Sam Storch, ele trouxe a constelação familiar para a justiça. E ele, como juiz, né, todas as situações que vêm para ele de guarda compartilhada, de separação, ele faz a constelação, ele orienta, né, os clientes a fazerem a constelação familiar para poder trabalhar as questões ali que eles estão buscando, e 90% das famílias reatam, né? Então, famílias que entram com processo de separação, guarda compartilhada, né? E aí fazem a constelação familiar por orientação desse juiz, e aí 90% dessas famílias retomam, né? Reatam. Então, é um resultado muito positivo, né? Por que é positivo? Porque, na realidade, hoje, acho que o que mais faz com que haja desarmonia dentro do relacionamento amoroso são a forma de criar expectativa e não conseguir olhar o outro, né, como o outro realmente é, e entendendo também os padrões que ele traz, sempre colocar a família atrás dele, né, então ele é resultado daquilo que ele viveu, ele só dá aquilo que ele tem, né, aquilo que ele recebeu. Então, quando a gente consegue olhar o outro com aquilo que ele tem para dar, né, e se aquilo que ele tem para dar pra gente é o que tá bom, né? É o suficiente, então a gente vai viver em harmonia.
né? Então, a maioria das questões dos relacionamentos, é lógico que tem as questões sistêmicas, né? Que você precisa olhar. Então, às vezes você tá fazendo de tudo, mas não tá tendo não está tendo um bom resultado. A constelação familiar é uma ferramenta que pode te ajudar muito, né, a olhar para tudo isso, para ver onde está cada um está dentro do seu lugar ou não, né, entender o que cada um está trazendo, né, quais são as questões que você ainda traz lá do passado, do seu, né, como que você olha para o passado do seu companheiro, tudo isso é muito importante, né, para que haja uma harmonia dentro do relacionamento amoroso. Então, a constelação é uma grande ferramenta, né, que pode ajudar, pode trazer essa harmonia para você. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu fico à sua disposição. Qualquer dúvida que tiver, pode me mandar no direct, pode me mandar no WhatsApp também, a gente conversa, bate um papo, né? Posso te orientar de alguma forma. Se quiser fazer a constelação, vai ser um prazer facilitar, né, conduzir a sua família para essa harmonia. Se você quiser conhecer também um pouco mais, na terça-feira eu irei fazer uma constelação familiar em grupo online, né? É um trabalho bem legal também, quando você participa da constelação em grupo e você representa alguém da família, né, do cliente, ou as situações que o cliente vem trabalhar, você também vai trabalhar dentro de você essas emoções e essas energias, né? E também leva isso para o seu sistema. Então, é um trabalho bem legal. Então, vai ser na terça-feira. Se você quiser conhecer, né, tiver interesse em participar, a participação é gratuita, você não paga nada, né? E você pode me mandar lá no direct, ou pode me mandar no WhatsApp o seu interesse em participar, que aí eu coloco você na lista, tá bom? Então, a gente vai encerrar, né, essa live com muita gratidão por vocês, já que ninguém tem nenhuma dúvida, né, tá todo mundo acredito que deve ter entendido algumas coisas que eu passei aqui, espero que faça sentido, né, para vocês. Tem muitas outras coisas também, mas a gente tem um tempo que não é tão comprido para a gente poder conversar, né? E aí era a minha contribuição para esse dia, né? Possa fazer alguma diferença na sua vida, olhar para o seu relacionamento amoroso, para que você possa voltar para o seu lugar, se você identificou que você está fora do seu lugar. E foi um prazer estar com vocês aqui nessa live, tá bom? Um abraço a todos e gratidão por vocês estarem aqui.